Hoje eu quero falar sobre a síndrome do super-herói. Muitas pessoas, por uma questão cultural, e a religião, seja qual for ela, reforça muito isso. Muitas pessoas caminham pela vida achando que ser bom é colher todas as laranjas do caminho, estender sua ajuda a todas as pessoas que encontram, salvar as almas perdidas dessa vida. Na verdade, a grande motivação das pessoas que têm essa síndrome, e são muitas, a grande motivação disso é a carência. É você acreditar que para ser bom, para ser amado, para ser querido, você tem que resolver todos os problemas das pessoas que aparecem na sua frente. E isso é um grande equívoco. Os problemas que você precisa sentar, se concentrar para resolver, são os seus. E isso não é egoísmo, porque para você socorrer um afogado, você precisa estar forte e saber nadar. E não pode abraçar o afogado, porque senão afundam os dois. Nos aviões, a orientação é que a máscara que cai seja colocada em você primeiro, para você poder ajudar quem está do lado. Isso é da vida. Você tem que estar bem, você tem que estar equilibrado, você tem que estar bem com você. Você tem que se gostar minimamente, você precisa se respeitar, você precisa se aceitar, ter uma boa relação com você mesmo, para que você tenha recursos para ajudar alguém. E a maioria das pessoas não tem isso, mas saem abraçando todas as almas perdidas que acham no caminho. Isso não quer dizer que não vai se ser solidário, que não vai se estender ajuda, mas há que se ter muita parcimônia com isso, bom senso. Primeiro se perguntar se você está capacitado para ajudar aquela situação, se você tem estrutura para botar a mão naquela situação, se você tem algo coerente para falar para aquela pessoa, uma coisa boa. Porque para criticar, para chamar atenção, isso aí qualquer um faz, isso não tem resultado nenhum, não tem resultado com vocês, o que vai ter com o outro, né? É preciso entender que cada pessoa encarnada nessa escola que é a vida, ela tem um projeto encarnatório que foi muito estudado antes da encarnação ser permitida. E existem situações que a própria forma de viver da pessoa provoca. Quando você olha uma situação de alguém e você vê tanta carência, tanta escassez, tanta solidão, você fica com tanta pena daquela pessoa, você se dói por aquilo e diz, poxa, né, por que aquela vida daquele jeito? O que eu posso fazer? E você se aproxima e você passa a conhecer melhor aquela pessoa e aquela situação, você vai vendo que as coisas não são bem assim. Tem muito a ver com o que foi falado pelo irmão mais cedo. Tem pessoas que passam uma vida com uma vibração baixa. Aprenderam a ser assim, a família era assim, mas tem na sua natureza uma negatividade, uma falta de fé em si mesmo, em quem lhe cuida, uma dificuldade de tomar decisões, uma falta de coragem para fazer o que precisa ser feito, para falar o que precisa ser falado, para colocar os limites que precisam ser colocados, uma acomodação para sair de determinadas situações, aquela pessoa que está sempre esperando que o milagre caia do céu, que chegue um salvador para resolver. Não funciona assim, vocês sabem disso. Olhem para suas questões que já passaram, ainda que tenha tido um empurrão de alguém, né, um amparo de alguém, mas quem fez a coisa acontecer, quem fez vocês saírem de uma determinada situação foi uma decisão que vocês tomaram e que foi impulsionada por alguém, pode ter sido, mas foi uma decisão que vocês tomaram. Porque tem situações que a pessoa está sofrendo e todo mundo alerta, todo mundo mostra o caminho da saída e a pessoa não consegue tomar essa atitude. Porque tem suas limitações, suas questões, e tudo isso precisa ser respeitado. Não é deixar acontecer e passar ao largo e não olhar. Mas a maior parte das situações
não há muito o que você possa fazer de prático, porque tudo envolve as emoções, as crenças, os aprendizados da vida, as questões familiares, culturais do local, é muita coisa envolvida. Mas você pode enviar energia, você pode rezar por aquela pessoa, você pode mentalizar muita luz, clareando os pensamentos. Isso vale para qualquer pessoa, inclusive para os seus bem próximos. Quem tem filho adulto sabe que a partir de uma certa idade você não faz mais nada, a não ser acompanhar a jornada e rezar por esse filho e estar ali, disponível se precisar, não há muito o que fazer. São as dores da vida que se apresentam e são necessárias, elas ensinam, como ensinaram para vocês, e é isso mesmo. Quando alguém se apresentar na sua vida, seja uma amizade, seja alguém para um relacionamento, antes de deixar a carência gritar e se atirar naquela situação, ainda que seja só uma amizade, procura conhecer um pouco mais aquela pessoa, vai devagar, vai sem pressa, ainda que seja só uma amizade. Ai, mas gostei tanto, me dei tão bem, e aí já sai marcando ponto toda hora, leva para dentro de casa, para depois conhecer e ver que aquela amizade não é uma amizade boa, que a pessoa até tem hábitos ou questões que não combinam com você, mas aí já entrou na sua casa, o que eu faço agora para tirar essa pessoa da minha vida? Faça o caminho inverso, vai mais devagar, vai observando. E se for uma pessoa problemática, se pergunta se você realmente precisa se envolver naquilo. Se for para um relacionamento, pergunta se sua vida está precisando de problema para você se ocupar. Pergunta se você tem estrutura para lidar com aquilo. Pergunta se é isso que você quer mesmo. Não deixa a carência sair empurrando vocês para qualquer situação. As pessoas mais carentes são as que mais se jogam nas situações problemáticas, porque elas entendem, consciente ou inconscientemente, elas entendem que se ela conseguir levantar aquela criatura, as mulheres têm muito essa tendência, vai ganhar um pontinho no céu. Vai fazer uma coisa muito boa nessa vida. Vai transformar aquele sapo num príncipe. E como não vai conseguir, depois vai reclamar. E vai ter uma relação tóxica e vai reclamar. E a outra pessoa que já é problemática, ela já vive numa frequência baixa, vai baixar a sua também. E aí vai ser uma relação de frequência baixa, onde as coisas não vão andar. E você vai reclamar. Só que ali atrás a decisão era sua. E você podia ter dito não, ou ainda não. Calma, vamos esperar para ver o que acontece. Deixa eu conhecer melhor. E assim você vai desviando dos problemas. Porque nem tudo que aparece no caminho é para ser tocado, nem tudo que aparece no caminho é para ser resolvido. Tem coisas que é para você olhar, avaliar e aprender o que não fazer, o que não ser. Também é um ensinamento, também é um aprendizado. Mas aí você está aprendendo à distância. Você está aprendendo sem queimar suas mãos. Prestem muita atenção nos relacionamentos que vocês têm hoje. Sejam relacionamentos amorosos, sejam relacionamentos de amizade. Prestem atenção se vocês estão cercados de pessoas que te fazem bem ou de pessoas que te deixam fora do eixo. E aqui vai um conselho de quem entende um pouquinho disso. Se te deixa fora do eixo, despacha. Seja qual for o relacionamento. Porque vocês precisam estar fortes sobre suas próprias pernas. Vocês precisam contar muito com vocês mesmos. Vocês precisam de todas as suas forças e de toda a sua energia para tocar a vida, que não é fácil. Enfrentar um dia de trabalho não é uma coisa simples. São muitos desafios. A função em si, os colegas de trabalho, os chefes ou os funcionários, dependendo da posição que você ocupe. Não é uma coisa simples, é desgastante, é desafiador. E você precisa estar com sua cabeça no lugar. Porque ninguém quer saber se você tem problema. Ninguém está preocupado com suas dores. Está todo mundo trabalhando. E todos têm suas dores, e todos têm seus problemas.
E você não pode descarregar em ninguém e depois dizer, desculpe, eu estou tendo uma fase ruim, problema seu. Você é um adulto, você tem que dar conta das suas coisas e saber separar quem é o causador do seu problema e as outras pessoas todas do planeta. Para ter uma vida familiar, também não é simples. É mais difícil ainda. Não interessa o tamanho da família, mas é difícil. Ali estão todas as suas questões kármicas. Ali tem seres que você conhece há muitas vidas. E sabe-se lá o que já fizeram para o outro estarem juntos numa família, para não conseguir se desgarrar. Você precisa de toda a sua força, de toda a sua energia, de toda a sua sabedoria para lidar com isso. Também não pode chegar em casa e descarregar em alguém um problema que você teve no trabalho. Você pode conversar sobre uma questão que você está vivendo, mas você não vai descarregar em ninguém, não pode. Então, para tudo, vocês precisam estar no eixo. Vocês precisam estar com toda a sua energia, com todas as suas forças e ter sabedoria. Mas como é que você mantém esse equilíbrio se você resolveu se unir a alguém que está fora do eixo, que não tem a menor noção de quem é, do que é da vida, que não se conhece, que não se reconhece, que não reconhece suas próprias responsabilidades nos problemas que tem? A sua força, a sua energia, a sua sabedoria vai ser drenada para essa pessoa. É isso que você quer para a sua vida? É assim que você acha que vai ser feliz? E pode ter certeza, vocês estão aqui para serem felizes. Não são porque não conseguem. Não acreditam que merecem, porque fizeram coisas muito erradas. Eu vou dizer para vocês, já disse isso muitas vezes, nem a espiritualidade está interessada em saber quem vocês foram, o que vocês fizeram. Porque isso já está feito. Não quer dizer nada para ninguém. Interessa para as pessoas do convívio de vocês e para a espiritualidade quem vocês são e o que vocês querem ser. Tudo o que foi, já foi. Não tem o que fazer. Então isso de alimentar a culpa de coisas que já passaram, isso é uma perda de tempo, de energia enorme. E isso muitas vezes faz vocês acreditarem que não merecem ser felizes. Mas isso é uma questão da cabeça de vocês apenas, mais nada. O único impedimento, como ele falou, de materializar o que vocês querem, está dentro da cabeça de vocês. Porque tudo é possível. E existem exemplos aos montes por aí, inclusive no convívio de vocês. Por que fulano consegue tudo o que quer? Porque o fulano tem uma boa vibração, ele gosta dele mesmo, ele acredita que ele merece, e ele sonha, e ele foca o pensamento dele naquelas coisas que ele quer, e a energia dele trabalha para aquilo, e ele se prepara para aquilo. Por isso que ele consegue. Pode demorar, pode ser rápido, mas ele consegue atingir. Desde as pequenas coisas até as grandes. Vocês é que têm a limitação de achar que para tudo é preciso ter o dinheiro antes para depois fazer. E não é verdade. Porque muita coisa pode acontecer, de formas inusitadas. Mas vocês já colocam essa barreira na frente, então vocês já dizem, eu não tenho dinheiro, eu não posso conseguir nada do que eu sonho. Acabou, não vai conseguir mesmo, você já disse. Para você poder botar o foco na sua vida, para você sonhar, materializar seus sonhos, você tem que estar com todas as suas forças, toda a sua energia, toda a sua sabedoria para você. Ela não pode ser drenada para outra pessoa. É claro que, eventualmente, você está ligado a alguém que está passando por um momento difícil, é diferente. Claro, você vai amparar, seja o seu esposo, sua esposa, é um filho, é o pai, a mãe, um amigo, não importa. Claro, você vai amparar. Você vai amparar, mas você não vai carregar no colo, você não vai fazer pela pessoa. Toda vez que você faz alguma coisa no lugar da pessoa, mas é uma pessoa fraca, ela não consegue, e você vai e faz por ela, você está mantendo ela na fraqueza, você está reforçando para ela que ela é fraca, que ela é incapaz de fazer sozinha, e não está ajudando em nada. Porque você vai resolver essa situação, ela vai entrar em outra situação lá na frente, e vai estar no mesmo lugar. Às vezes não naquela área, mas em outra área, ela vai estar de novo estagnada diante de uma situação sem saber o que fazer. Porque é cômodo isso. Eu não consigo, faz para mim. Mas uma vida inteira assim é uma vida inteira estagnada.
E é uma vida inteira tendo a chancela de fraqueza, de baixa autoestima, de carência, de tudo que isso traz. É uma pessoa que vai reclamar uma vida inteira, porque ela não tem realizações próprias. O que ela conseguiu sempre alguém teve que ajudar. E você não está ajudando. Nem a você. Sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo na expectativa do retorno. Porque você é carente. E aí o retorno não vem. Aí você está na frequência da ingratidão. Eu outro é ingrato, eu fiz tudo, me dediquei, deixei de fazer as minhas coisas para tomar conta. E hoje é isso que eu recebo. É assim que funciona. Só dê aquilo que você tenha sobrando. E dê porque quer. Seja um par de sapato ou um amor. Dê porque quer. Independente do que o outro vai fazer com aquilo. Inclusive com o seu amor. Ou então não dê. Não faça. Porque fazer para não desagradar e depois ficar reclamando, falando mal pelas costas, onde é que está o mérito desse ato? Lugar nenhum. Muito cuidado na vida com essa síndrome do super-herói. Antes disso, antes de sair abraçando as causas perdidas, as almas problemáticas, se trate, se cuide, se eleve, se resolva. Depois que você adquirir respeito e amor por si mesmo, automaticamente você vai olhar para as situações e vai dizer, não, minha paz custa muito caro. Não vou perder minha paz por isso. Vou tentar ajudar pelas beiradas, mas não vou me envolver. E é um incêndio, eu não sou bombeiro. Não tenho mangueira para apagar o incêndio, mas eu posso ligar para o bombeiro. Mas eu não vou me enfiar no fogo e me queimar. Tem muitas formas de você ajudar alguém sem você ter que se envolver numa situação. Muito cuidado com esse hábito que vai sendo prorrogado pela vida fora e que só gera no coração de vocês frustração, cansaço, mágoa com as pessoas que são ingratas, vazios e mais carência. A grande companhia de vocês da vida toda são vocês mesmos. Vocês estavam com vocês quando nasceram, quando saíram do corpo da mãe, e vocês vão estar com vocês no caixão. Ao longo da vida, nos momentos de dor, só você conseguiu sentir a sua dor. Nos momentos de vitória, só vocês tiveram a dimensão da alegria que estavam sentindo. São vocês a grande companhia da vida toda. Então, são vocês que têm que ser bem tratados e bem cuidados por vocês. Não tem que esperar de ninguém isso. Não tem que esperar cuidado, respeito, amor. Isso tem que vir de vocês para vocês. Porque aí, quando vocês receberem respeito, amor e cuidado, vocês vão ter outra forma de sentir isso. Outra forma de lidar com esse presente. E não da forma esfomeada como lidam quando recebem. E lembrem, isso não é bondade não, isso é carência. Não sejam hipócritas. Tá bem? Não foi bom, né? Mas é verdade. Tenha uma ótima noite, paz e luz para todos.